Quando a segunda-feira amanheceu, o ambiente rubro-negro já estava carregado de expectativa. O torcedor que acordou tranquilo acabou sendo surpreendido logo cedo por uma notícia que ninguém imaginava ouvir tão cedo, e isso mexeu de verdade com o clima no clube. A sensação era de que o Flamengo precisaria acelerar alguns passos, principalmente na busca por reforços. Porque o planejamento que parecia firme começou a ter pontos a serem ajustados rapidamente. E tudo isso veio justamente na véspera de um clássico que sempre movimenta o Rio de Janeiro. O duelo contra o Fluminense promete um Maracanã pulsando. E quem está se programando para ir precisa ficar atento aos detalhes que o próprio clube deixou claro. Como o mando dessa vez é tricolor, o torcedor rubro-negro vai ficar concentrado apenas no setor norte. Quem quiser acompanhar o jogo ao lado de algum amigo ou parente que torça para o rival até pode escolher os setores leste ou oeste, mas ali o espaço é misto. Já a parte destinada exclusivamente ao Flamengo será mesmo o norte. Então, é bom não se confundir na hora de garantir o ingresso. Esse tipo de orientação é importante, porque o clima de clássico tende a ser mais carregado, cada torcida querendo empurrar o time e ninguém quer passar aperto antes de a bola rolar. Enquanto isso, no Ninho do Urubu, os jogadores já voltaram aos treinos. O elenco se reapresentou bem cedo, começando a preparação para uma semana intensa. A expectativa maior gira em torno dos atletas que estavam defendendo suas seleções. A operação montada pelo clube para trazer os que atuaram nos Estados Unidos foi grandiosa. Toda a logística foi pensada para que Arrascaeta, Varela, Vinha, Carrascal e Gonzalo Plata conseguissem retornar sem desgaste excessivo. O calendário é apertado e o voo longo sempre pesa. Mas a esperança interna é que todos cheguem em condições de serem avaliados e, quem sabe, de participarem do clássico. Já em relação aos que estavam na Europa, a situação é mais delicada. A viagem é mais longa, os horários são complicados e a adaptação ao fuso acaba impactando. Por isso existe um certo pessimismo sobre o aproveitamento de alguns nomes, já que eles podem desembarcar no Brasil praticamente em cima da hora. Antes de qualquer definição, todos passarão por avaliações no departamento médico e só depois o técnico terá condições de saber quem realmente estará à disposição. A expectativa é grande porque o Flamengo quer entrar forte no clássico e sabe que um resultado positivo pode mexer na reta final do campeonato. Enquanto o time se ajusta no campo, fora dele surgiu um movimento inesperado. A diretoria decidiu publicar uma nota apoiando ações recentes da entidade responsável pela arbitragem nacional. O tom do texto foi de valorização, reconhecendo que os últimos esforços para treinar e preparar melhor os árbitros começam a mostrar resultados. Nos últimos meses, as críticas foram intensas. Teve rodada em que praticamente todos os clubes reclamaram, lances polêmicos se repetiam sem parar, e a sensação era de que não havia progresso. Porém, de algumas semanas para cá, percebeu-se uma leve melhora na condução das partidas, com menos interferências diretas em resultados importantes. Um encontro realizado no dia 10 de novembro, que discutiu a profissionalização da arbitragem, parece ter sido um divisor de águas. A entidade passou a investir mais pesado em capacitação, treinamento, cursos e acompanhamento dos árbitros. A ideia é simples: minimizar erros e garantir que o espetáculo seja o foco, e não polêmicas sobre quem apitou. O torcedor sente quando a arbitragem atrapalha, e o campeonato como um todo perde força quando a discussão principal após um jogo gira em torno da atuação de um juiz. O sentimento é de esperança para que, finalmente, a condução das partidas entre em um padrão mais confiável
E quando o rubro-negro começava a respirar um pouco mais aliviado com essa melhoria, veio justamente o anúncio que deixou todo mundo de boca aberta. Danilo, um dos nomes mais experientes do elenco, revelou que pensa seriamente em se aposentar no próximo ano. Ele sempre falou que sonhava em encerrar a carreira aos 35 anos e, como está perto dessa marca, decidiu tornar pública sua intenção. Disse que já vem estudando jornalismo, que planeja uma vida nova fora dos gramados e que, se nada mudar, a temporada de 2026 será a última. O choque veio porque, apesar da idade mais avançada, ele ainda é um atleta que se cuida muito e apresenta nível competitivo alto. Não parecia alguém tão perto de pendurar as chuteiras. Para o Flamengo, a declaração acende um alerta, porque a possível despedida do jogador mexe diretamente no planejamento de elenco. A diretoria sabe que, caso essa aposentadoria se confirme, será preciso agir rápido. Isso coincidiu com uma reportagem que revelou 3 posições tratadas como prioridade absoluta no próximo período de contratações: goleiro, zagueiro e centroavante. O gol é uma preocupação antiga. No meio do ano, o clube chegou a conversar com o Santos para tentar trazer Gabriel Brazão, mas o acordo não avançou por questões financeiras. A zaga também é vista como setor estratégico. A negociação com Vitão, do Internacional, não deslanchou, mas a necessidade permanece. Já no ataque, a situação é evidente. Pedro é o único nome da função que atua como 9 clássico, aquele jogador de referência que vive dentro da área e resolve quando a bola sobra. Em caso de uma temporada longa e desgastante, depender apenas de um atleta para essa função é arriscado. A diretoria sabe que, se o Flamengo conquistar títulos importantes, o assédio internacional virá com força. Isso sempre acontece. Jogadores valorizados, principalmente os titulares, passam a ser alvo das janelas europeias. Por isso, mesmo antes do fim da temporada, o clube já discute alternativas. A intenção é manter a base, reforçar os pontos frágeis e preparar substituições estratégicas caso seja inevitável perder alguém. O clima interno é de observação cuidadosa dessa janela de possibilidades. Enquanto isso, Gerson volta a ser assunto nos corredores do futebol internacional. A situação no clube russo parecia ter se estabilizado, mas informações recentes indicam que sua saída ao fim do ano está praticamente definida. O mercado árabe surge com força, principalmente pela capacidade financeira da região e pelo interesse de técnicos que admiram muito o estilo dele. O preço exigido pelo clube russo deve ser alto, e isso praticamente inviabiliza um retorno ao Brasil. A realidade é que qualquer negociação envolvendo o Coringa deve direcioná-lo ao Oriente Médio, onde o investimento pesado é constante e a concorrência financeira é quase impossível de enfrentar. Para quem alimentava a esperança de ver o jogador novamente com o manto rubro-negro, o cenário é duro. A negociação é complexa. Envolve cifras altas e exige um mercado capaz de absorver esse valor. Ainda assim, resta aguardar os próximos capítulos para entender se alguma mudança inesperada pode surgir no caminho. Por enquanto, o que se ouve nos bastidores é que a rota mais provável mesmo é o futebol árabe, e o futuro do jogador deve ser decidido muito em breve. E enquanto todas essas histórias se desenrolam ao mesmo tempo, o clima dentro do Flamengo é de alerta, mas também de mobilização. O clube entende que está entrando naquele momento da temporada em que qualquer notícia tem peso, seja dentro de campo, seja nos bastidores. É aquela fase em que uma declaração, uma movimentação inesperada
Uma viagem atrasada ou até um treino mais intenso pode mudar completamente o ânimo do torcedor. E quando esse torcedor é o rubro-negro, que vive tudo na máxima intensidade, qualquer detalhe vira assunto nacional. O anúncio sobre a possível despedida de Danilo, por exemplo, movimentou de tal forma os corredores do clube que vários setores internos tiveram de acelerar conversas que talvez só aconteceriam no início do próximo ano. Não dá mais para trabalhar com previsões distantes. Se o jogador realmente decidir encerrar a carreira na próxima temporada, o elenco precisará ser reorganizado muito antes do que se imaginava. A diretoria já vinha estudando opções, mas agora a busca mudou de ritmo. O impacto não é apenas técnico, mas também emocional, porque ele é uma referência para muitos jogadores mais jovens. O torcedor sentiu isso imediatamente. De repente, a discussão que dominava as redes deixou de ser só o clássico e passou a envolver o futuro do elenco inteiro. É sempre assim. Quando uma peça importante cogita parar, o torcedor automaticamente começa a pensar no que pode vir pela frente. O Flamengo sabe desse movimento e tenta trabalhar de forma planejada para não criar desespero. Internamente, a ordem é manter a calma, mas agir com rapidez. É uma linha fina entre prudência e necessidade. Ao mesmo tempo, o clube tenta manter o foco total no clássico. O jogo contra o Fluminense não é apenas um encontro de rivalidade, mas um momento chave da temporada. O time precisa entrar com intensidade, com organização e, acima de tudo, com lucidez. O treinador sabe que qualquer vacilo pode custar caro, principalmente em uma fase de tabela que não permite tropeços. Os treinos desta semana vêm sendo conduzidos em ritmo forte, com muita ênfase na recomposição, nos ajustes de marcação e na construção de jogadas no terço final do campo. A reapresentação dos atletas que estavam servindo às seleções é outro ponto que vem sendo acompanhado com lupa. A logística para trazer a maioria deles dos Estados Unidos foi tratada quase como uma operação militar. O objetivo é tentar fazer com que eles desembarquem com o mínimo de desgaste possível. Há sempre a preocupação com o fuso, com as horas de voo, com o impacto físico e até psicológico de viagens tão longas. Se todos chegarem em condições de jogo, o Flamengo ganha um reforço gigante para enfrentar o rival. Caso contrário, o treinador terá de pensar em alternativas e adaptar o time rapidamente. Do outro lado do mundo, a situação de Gerson continua movimentando empresários, dirigentes e pessoas próximas ao jogador. A impressão é de que a estabilidade recente no clube russo foi apenas momentânea. A tendência de saída no fim do ano ganhou tanta força que praticamente ninguém duvida mais. O interesse do mundo árabe não é novidade, mas agora aparece de forma muito mais concreta. A estrutura financeira do Oriente Médio permite propostas que poucos clubes conseguem igualar. E isso naturalmente pesa em qualquer negociação. O torcedor rubro-negro que sonhava com uma reviravolta precisa lidar com a realidade. O retorno dele para o Brasil neste momento é muito improvável. Não apenas pelo valor pedido, mas pelo próprio momento do mercado. A chance de ele seguir carreira no futebol árabe parece muito mais alinhada ao que vem sendo discutido nos bastidores. Ainda assim, o nome dele continua circulando entre rubro-negros, porque é um jogador com identidade forte e que marcou época no clube. Toda vez que surge qualquer atualização, por mínima que seja, a torcida se envolve imediatamente. Enquanto isso, a diretoria segue analisando a lista de prioridades. O setor defensivo é tratado como uma urgência. A zaga precisa de reforços, não apenas para compor elenco, mas para aumentar o nível de competitividade interna.
A ideia é ter peças que possam entrar sem que o time perca intensidade. O mesmo vale para o gol. A diretoria entende que precisa de um nome confiável para disputar posição e dar segurança em jogos importantes. O ataque, por sua vez, depende de um centroavante para dividir responsabilidades. Em temporadas longas, ter um único jogador da função é arriscado demais. Esse planejamento ganha ainda mais peso porque o clube sabe que, se tiver conquistas relevantes, o mercado externo vai olhar para o elenco com lupa. Isso acontece todos os anos. Jogadores valorizados viram alvos de propostas altas e o Flamengo precisa estar preparado para lidar com isso sem desmontar completamente o time. A ideia é reforçar antes que seja necessário reconstruir. O objetivo é manter o elenco forte, competitivo e com peças suficientes para enfrentar todas as competições sem sustos. O torcedor vive tudo isso de forma intensa, como sempre. Ele olha para o clássico, pensa na chegada dos jogadores que estavam nas seleções, observa os bastidores sobre a aposentadoria de Danilo, acompanha de perto as notícias sobre Gerson e ainda fica de olho na busca por reforços. É um turbilhão de informações que deixa claro o tamanho do clube e o quanto qualquer coisa que acontece se transforma em discussão nacional. O Flamengo é assim, grande dentro e fora de campo, exigente, apaixonado e sempre no centro do cenário esportivo. E em meio a tantas movimentações, o clima é de expectativa. Cada notícia parece abrir uma nova porta, cada atualização traz uma nova possibilidade e cada detalhe vira assunto para horas de conversa. Tudo isso acontece enquanto o time tenta manter a concentração máxima dentro de campo, porque sabe que o resultado do clássico pode influenciar diretamente na tranquilidade da sequência da temporada. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! O burburinho nos bastidores do futebol carioca não para de crescer e os torcedores do Flamengo já têm motivo para suspirar. Fontes próximas à diretoria rubro-negra afirmam que Marcos Leonardo, jovem promessa que vem se destacando no cenário nacional, já desembarcou no Rio de Janeiro com a missão de fechar sua contratação com o Clube da Gávea. O atacante, conhecido por sua velocidade, faro de gol e habilidade de finalização, teria despertado o interesse de outros clubes, mas a preferência dele, segundo rumores, é vestir a camisa do Flamengo, clube que promete dar grande visibilidade à sua carreira. Segundo informações extraoficiais, a negociação estaria avançada. E o jogador já teria passado por exames preliminares e ajustes burocráticos para a assinatura do contrato. Apesar de nenhum pronunciamento oficial ter sido feito, o clima é de otimismo nos corredores do clube e a torcida já começa a imaginar como o jovem atacante pode se encaixar no esquema tático atual, ao lado de nomes consagrados que atuam na linha de frente. O Flamengo, famoso por investir em jovens talentos e transformá-los em estrelas nacionais, parece disposto a repetir a fórmula de sucesso mais uma vez. Nos bastidores, comenta-se que a chegada de Marcos Leonardo pode representar uma peça-chave na busca por novos títulos, trazendo não só renovação, mas também aquele brilho de promessa que atrai olhares de todos os cantos do país. Ainda há especulações sobre possíveis negociações paralelas envolvendo outros jogadores, mas a prioridade aparente é garantir a presença do atacante no elenco, o quanto antes. Enquanto a diretoria mantém o silêncio oficial, o assunto virou febre nas redes sociais e entre torcedores que circulam pelos arredores do Ninho do Urubu. Cada postagem,
Cada foto do jogador no aeroporto ou em hotéis do Rio de Janeiro é analisada minuciosamente, transformando pequenos detalhes em grandes indícios sobre o futuro do atleta. A expectativa é que, caso tudo se confirme, Marcos Leonardo possa estrear em breve com a camisa rubro-negra e o Flamengo ganhe mais uma promessa pronta para brilhar em um dos palcos mais exigentes do futebol brasileiro. A torcida, ansiosa, já sonha com lances decisivos, gols memoráveis e aquela energia contagiante que apenas um atacante jovem e talentoso consegue trazer. Resta agora acompanhar os próximos passos da negociação e torcer para que o rumor se transforme em realidade, consolidando o Flamengo como destino de mais uma grande promessa do futebol nacional. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando. Hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!